Olá, bom dia. Este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. E aqui o surdo recebe informação em Libras. Em nossa página no Facebook você encontra mais notícias do mundo da acessibilidade e dos bastidores do nosso programa. Acesse lá facebook.com/visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Em vigor no próximo dia 18 o novo Código de Processo Civil. Entre as mudanças está a agilidade na cobrança de dívidas de condomínio. Segundo a Associação Brasileira de Administradores de Imóveis, a ABAD, o número de proprietários inadimplentes aumentou 30% entre 2014 e 2015. Dona Rosa é síndica há 7 anos de um edifício com 34 apartamentos em Laranjeiras, na zona sul do Rio. Para evitar inadimplência, ela controla o valor do condomínio, fazendo aos poucos apenas reformas necessárias. Mas quando alguém fica sem pagar, garante que o jeito é negociar. Se a pessoa não puder pagar o passado de uma vez só, a gente divide, facilita, entra um acordo, de forma que a pessoa possa realmente resolver a sua situação. A partir da semana que vem, no dia 18 de março, entra em vigor o novo Código de Processo Civil. Sancionado pela presidenta Dilma Rousseff há um ano, vai trazer algumas mudanças para agilizar a cobrança de dívidas condominiais. Quem estiver inadimplente poderá ser obrigado a pagar o valor devido no prazo de 3 dias, a partir da intimação na ação de execução movida pelo condomínio. Caso contrário, o devedor poderá ter o imóvel penhorado ou o valor correspondente à dívida bloqueado em conta corrente. Se tiver alguém devendo cota condominial, o condomínio tem a prerrogativa de entrar com uma execução direta. Não precisa mais essa fase de audiência de conciliação, essa fase de contestação. Isso vai ser retirado do rito processual. Segundo o diretor da Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis, a inadimplência no pagamento de condomínio aumentou 30% no país entre os anos de 2014 e 2015. Ele acredita que com as novas regras, menos gente fique devendo. Para morar em condomínio tem que haver um princípio do solidarismo, ou seja, todo mundo tem que contribuir para despesas condominiais. E talvez agora, com o atual Código de Processo, o condômino venha a se desmotivar a ficar inadimplente, já procure logo o síndico para entabular um acordo, para apresentar sua dificuldade e com isso evitar uma demanda judicial. Olá, bom dia. Hoje vamos falar de um assunto que assustou a todos essa semana, uma bomba no mundo do tênis. A russa Maria Sharapova, que já foi a tenista número 1 do mundo, foi pega no exame antidoping. Ela testou positivo para a substância meldonium durante o Aberto da Austrália em janeiro. O anúncio logo trouxe consequências negativas para a atleta. Um dia após a notícia, a tenista perdeu 3 patrocínios. Considerada a atleta mais bem paga do mundo, no ano passado, ela recebeu 23 milhões de dólares em patrocínio, o equivalente a mais de 86 milhões de reais. A montadora Porsche, a fábrica de relógios Tag Heuer e a empresa de material esportivo Nike logo anunciaram o fim de patrocínio à russa. Sharapova revelou para o mundo inteiro que tomava o medicamento há 10 anos para combater a diabetes e níveis baixos de magnésio sob prescrição do médico pessoal dela. A substância só passou a ser proibida pela Agência Mundial Antidoping, a WADA, a partir desse ano. A notícia do doping de uma tenista ex-número 1 do mundo, é claro, deixou todo mundo do esporte em choque. Durante o anúncio, Sharapova assumiu toda a responsabilidade pelo uso do medicamento, inclusive confessou que havia recebido um comunicado da Federação Internacional de Tênis alertando para a proibição de novas substâncias, mas que não sabia que o meldonium era uma delas. A tenista, a princípio, será suspensa de maneira preventiva a partir desse sábado e a punição definitiva será decidida pela Federação Internacional e pode chegar até 4 anos de afastamento das competições. Então, vamos aguardar para saber qual será o desfecho de mais uma triste história de doping no esporte. Mãe, pai, irmão e primo.
Depois de mais de uma semana de eleições primárias nos Estados Unidos, o milionário Donald Trump continua liderando a corrida para ganhar a indicação do Partido Republicano. Entre os democratas, Bernie Sanders surpreendeu, ganhando em estados como Michigan. Mas Hillary Clinton continua em primeiro lugar, com 13 estados garantidos, contra 9 de Sanders. As prévias terminam no dia 14 de junho, quando os partidos decidem seus candidatos para as eleições de novembro. O governo da Coreia do Norte ameaçou um ataque nuclear contra os Estados Unidos e a Coreia do Sul. A ameaça é uma resposta aos exercícios militares conjuntos de americanos e sul-coreanos na Península da Coreia. As manobras acontecem todos os anos e este ano são as maiores já realizadas até hoje. Na semana passada, a ONU reforçou as sanções à Coreia do Norte devido a testes recentes com mísseis e armas nucleares. Mas os especialistas não confirmam se o país tem capacidade de lançar uma bomba atômica a grandes distâncias. A União Europeia e a Turquia se aproximam de um acordo para lidar com a crise de imigração irregular de refugiados sírios. A proposta prevê que cada sírio que chegue à Europa de forma irregular, passando pela Turquia, seja enviado de volta à própria Turquia. O objetivo principal é conter a imigração ilegal promovida por traficantes de pessoas. Outra concessão para a Turquia é receber recursos para lidar com os refugiados e ter o caminho facilitado numa futura negociação para virar Estado-membro na União Europeia. Para valer, o acordo ainda tem que passar por um crivo durante uma reunião da União Europeia no fim da semana que vem. Morreu aos 90 anos o produtor musical George Martin. A causa da morte não foi divulgada. Produtor, músico, maestro e engenheiro de som, George Martin ficou famoso pelo trabalho com os Beatles. Foi o responsável pelos arranjos de clássicos da banda. Graças à influência de Martin, o quarteto de rock ampliou sua sonoridade e incorporou elementos de orquestra. George Martin também trabalhou com artistas como Elton John e Rolling Stones e até o tenor José Carreiras. Foram mais de 700 álbuns produzidos. Há 35 anos, a ONG União de Mulheres de São Paulo desenvolve um trabalho de formação política feminista e contra a violência doméstica, hein? É isso aí, a fundadora do grupo é Amélia de Almeida Teles, a Amelinha, que foi presa e torturada durante a ditadura. Essa história você vai ver agora na série Juntas Somos Mais Fortes. Uma história de mais de 50 anos no feminismo. Ainda jovem, Amelinha viu a Marcha da Família, que levou mulheres às ruas contra o governo João Goulart. Mulheres que foram induzidas por militares e empresários. As mulheres foram conduzidas a essa manifestação golpista e aí eu vi e pensei, tem que fazer alguma coisa, tem alguma coisa errada. Eu acho que naquela época a esquerda esqueceu das mulheres e aí foi essa tragédia que durou 21 anos de ditadura militar. Militante de esquerda, Amelinha viveu clandestina por 8 anos. Foi levada pelo DOI-CODE para a prisão em São Paulo, onde ficou por 1 ano. Quero um Brasil igualitário, um Brasil justo. Eu queria lá no tempo da ditadura, quero agora também, então esse é meu crime, né? E aí os militares entenderam que isso era ser contra a segurança nacional. Eu tenho muito orgulho de ter cometido esse crime, não me arrependo, né? E continuo defendendo as mesmas ideias. Em 1975, ao lado de outras mulheres, Amelinha cria o jornal Brasil Mulher, com foco nas mulheres, negras, idosas, na luta pela anistia e pela igualdade de direitos. Durante 5 anos, até 1980, o jornal Brasil Mulher mobilizou e aproximou mulheres do feminismo. No ano seguinte, foi fundada a União de Mulheres de São Paulo, que defende os direitos das mulheres há 35 anos. É aqui, no bairro do Bexiga, na região central da capital paulista, que fica a sede do grupo. Muitas mulheres conheceram o feminismo quando entraram por essa porta. Maria Iraneide foi uma delas. Ela fez o curso Promotoras Legais Populares, que qualifica mulheres para conhecerem seus direitos.
A iniciativa traz empoderamento e confiança para as mulheres. Hoje eu não sou submissa, mas é o meu marido do jeito que eu era. E não aceito, por exemplo, as traições do jeito que eu aceitava. E também voltei a estudar, né? Mesmo contra a vontade dele, eu voltei a estudar e voltei a trabalhar, coisa que eu não trabalhava fora, era só dona de casa. E aí quis estudar mais e mais, estou sempre estudando. É importante a gente se organizar como mulheres em defesa dos nossos direitos ou na conquista de direitos, porque nós temos atualmente nós temos até alguns direitos na lei, mas na prática não. Enfim, a nossa luta são os mesmos pontos desde que nós começamos há 40 anos atrás. O visual fica por aqui. E pelo nosso WhatsApp você entra em contato com a gente e pode mandar sugestões. Anote aí o número 021 97 4522 300. Um bom dia para você. Muito obrigada pela companhia. Tchau.